Olá, eu sou Dila Maria Pimenta, professora de francês, e hoje vamos voltar os nossos vídeos de francês instrumental para as provas de proficiência, mestrado e doutorado. Hoje o tema é a linha do passado. Quais são os tempos do passado em francês? Vamos lá? O primeiro tempo do passado que a gente vai ver é o passé composé, o passado composto. Vamos falar do imperfeito agora. O imperfeito, l'imparfait, é usado em muitas situações, como em português. Eu andava, ele comia, nós viajávamos. E quais são os valores do imperfeito? O primeiro valor dele é descrever uma situação ou um ambiente. Então eu digo, il pleuvait, chovia. Il y avait des gens dans la rue. Havia pessoas na rua. Então eu estou descrevendo a situação, o ambiente. Um outro valor é indicar um hábito. Je marchais tous les jours. Eu andava todos os dias. Então, lá no passado, eu tinha esse hábito de todos os dias andar. Uma repetição. Je marchais tous les jours. Um outro valor do imperfeito é falar de uma ação que se desenrola enquanto outra ação do passado acontece. No momento em que outra ação do passado acontece, alguma outra coisa estava se desenrolando. Se eu digo, je regardais la télé quand le téléphone a sonné. Então, eu vi a televisão, eu assisti a televisão quando o telefone tocou. A ação do telefone tocar é uma ação pontual. O telefone tocou. Mas a ação de assistir a televisão é uma ação que tem uma duração, que se desenrola no passado. Je regardais la télé. Por que esse tempo se chama imperfeito? Porque a gente não pode determinar quando aquela ação começou ou quando ela acabou. Je regardais, eu assistia a televisão. Né? A ação no passado não tem nem um começo preciso, nem um fim preciso, que é o oposto do passé composé. Le téléphone a sonné. O telefone tocou. Então, a ação de tocar começou e terminou. Tocou, ok? Je regardais la télé, uma duração. A formação do imperfeito a gente vai ver em outro vídeo, mas eu já posso adiantar a vocês que é dos tempos verbais franceses o mais fácil. A maioria, assim, quase 100% dos verbos se conjuga da mesma maneira, é muito fácil, a gente vai ver depois. Então, nós já vimos passé composé, agora o imparfait, imperfeito. Vamos a mais tempos. Agora chegou a hora do mais que perfeito, plus que parfait. Ele mostra, indica uma ação que aconteceu ou uma situação que se deu antes de uma outra ação no passado. O exemplo clássico do plus que parfait, mais que perfeito, é j'ai mangé le gâteau que mamie avait préparé la veille. Então, eu comi o bolo que vovó tinha preparado na véspera. Que mamie avait préparé la veille, que ela tinha preparado. Naturalmente, a ação de preparar o bolo é anterior à ação de comê-lo. Então, j'ai mangé, eu comi, passé composé, uma ação no passado. Le gâteau que mamie avait préparé la veille, o bolo que vovó tinha preparado na véspera. A primeira ação foi a avó preparar o bolo. Este é
plus que parfait, o mais que perfeito em francês. Então, nós já vimos passé composé, imparfait e plus que parfait. Mas ainda falta um tempo que para quem vai fazer uma prova escrita é fundamental. É le passé simple, o passado simples. Vamos ver? O passé simple, ele indica ações ou fatos que se deram no passado e ficaram lá. Eles não têm nenhuma relação com o momento em que se fala. O passé composé, ao contrário, ele pode fazer supor uma ligação dessas. Le passé simple, o passado simples. Por que ele é simples? Porque ele não é composto. Quer dizer que ele seja mais fácil, nada disso. É que ele não é composto como o passé composé, né? Ele não tem auxiliar. Quando a gente usa esse passé simple? Usamos quando vamos escrever alguma coisa. Ele só é usado para se escrever, não para falar. E qual é a diferença entre o passé composé e o passé simple? Uma frase que é o exemplo melhor para essa diferença é a frase Pierre cassa le vase. Cassa, quebrou no passé simple. Pierre cassa le vase. E a outra no passé composé. Pierre a cassé le vase. Quando a gente fala Pierre cassa le vase, a gente vê isso escrito, fala a maneira de dizer, isso quer dizer, ok, ele quebrou o vaso e pas de problème. Está lá no passado. Se eu digo Pierre a cassé le vase, a gente já pressupõe alguma coisa. A causa, né? Por que Pierre quebrou o vaso? Qual é a consequência dele ter quebrado o vaso? Então, essa é a diferença entre passé simple e passé composé. Há alguns textos raros onde a gente vê passé composé e passé simple na mesma frase até, ou no mesmo texto, mas não é comum. Isso é considerado assim um preciosismo de estilo, mas pode acontecer. Para quem vai fazer a prova, muitos textos estão só no passé simple. E a gente vai fazer um vídeo para cada um desses tempos que a gente viu aqui. Passé composé, imparfait, plus que parfait e passé simple. Passado composto, imperfeito, mais que perfeito e passado simples, ok? Eu espero ter ajudado você. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, que sempre tem vídeo legal aqui para quem vai fazer a prova e para quem adora a língua francesa como a gente. E au revoir!